Boa noite a todos. É uma satisfação estar aqui com todos vocês hoje. Hoje nós vamos ter aqui uma palestrinha da professora Juliana Antunes, que é professora da FGV, faz parte da Comissão de Direitos Humanos e tem tudo a ver com o nosso ciclo de palestras de direitos humanos. E hoje ela vai falar do discurso de ódio e das redes sociais. Juliana, eu gostaria de agradecer muito a sua presença. A Juliana é uma professora com quem eu tive a possibilidade de estudar na faculdade, e eu tenho certeza absoluta que vocês vão aprender muito com ela e que esses ensinamentos vão ser muito úteis para o nosso cotidiano. Então, Juliana, sem mais delongas, eu abro a palavra para você falar por volta aí de 40 minutos e depois a gente abre para os debates, tá bom? Então, tá ótimo. é com você Super agora. obrigada. Estão me ouvindo bem? Sim. Então tá. Então, assim, primeiro eu queria super agradecer o Libera convite. o seu vídeo para as pessoas te verem. Pois é. Como é que faz isso, gente? Lá em cima, naquele do meio que eu te ensinei, tem uma câmerazinha e um microfone. Aí você aperta a câmerazinha. Eu acho que eu vou sair disso aqui e vou voltar lá no Teams. Espera aí. Pronto. Como é que faz para liberar o vídeo? Isso aqui, ó, no meiozinho, olha para você ver, sua câmera tá riscada, ó. Tem a bolinha, Pronto. aí depois a câmera tá riscada. Clica em cima dela. Aqui, peraí, gente, realmente é porque eu não estou, desculpem, é porque eu não estou acostumada com esse Teams. Eu Isso. costumo usar o Zoom para fazer as reuniões, enfim, então eu estou me adaptando aqui ainda. Bom, eu queria primeiro dar boa noite a todos, né? Super agradecer a presença de quem está aí. Eu sei que é um pouco complicado, é difícil, enfim, né? Essa rotina que muita gente ainda está no home office e a carga de trabalho aumenta. Então, enfim, eu sei que é complicado, então já agradeço de pronto vocês estarem aqui. E, bom, é o seguinte, a ideia é que a gente tenha um papo, é um bate-papo mesmo, é uma conversa, porque é um assunto, às vezes, muito doído, é um assunto um pouco difícil, né? Então, eu vou dividir essa nossa conversa, essa palestra, eu dividi ela em duas partes. A primeira, eu vou falar um pouco com vocês sobre liberdade de expressão, né? Que eu sou uma árdua defensora da liberdade de expressão. Então, acho que é importante a gente frisar essa questão, porque muitas vezes existe uma confusão se discurso, né, se seria um cerceamento da liberdade de expressão, o discurso de ódio, enfim. Então, num primeiro momento, eu acho que é interessante pontuar o que é liberdade de expressão, como que ela é segurada, para depois a gente falar sobre o discurso de ódio, tá? Então, eu dividi dessas duas maneiras. Vamos lá, então. Então, queria agradecer de novo a presença de todo mundo. Bom, vamos lá. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre discurso de ódio e redes sociais, né? Esse é o tema da palestra de hoje. Bom, primeiro, para a gente entender o que é o discurso de ódio, é importante a gente entender o que é liberdade de expressão, né? Primeiro, a gente tem que saber entender esse conceito, né? Como que ela é garantida no nosso ordenamento, como que funciona a liberdade de expressão, né? Inicialmente, a liberdade de expressão, aí eu estou falando de um ponto de vista histórico mais recente, não vou voltar lá na Revolução Francesa, nada disso. Tá? Então, do ponto de vista normativo, a gente tem o primeiro documento que a gente tem né, do Estado mais recente, né, da história mais recente, é o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, né, firmado no âmbito das Nações Unidas, né, que foi incorporado no Brasil pelo decreto, está errado aqui, tá, gente, é 1992, pelo decreto 592, né, e foi no artigo 19. Então, a liberdade de expressão, inicialmente, ela foi garantida no artigo 19, né, desse pacto, e dizendo que... Licença, Ju, não está projetando, me desculpa. Licença, não está projetando. Gente, não projeta. está... Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui, gente, espera aí. Deixa eu voltar, então. Um minutinho. Abrir... Agora... Deixa eu projetar para você que fica mais fácil. Espera aí. Vê se está dando certo. Agora, vê se deu. Peraí. Não, porque aí nós damos conflito. Vai, faz de novo. Mas deu certo o meu aqui? Não.
Não, pode fazer de novo. Tira e põe de novo. Tá, coloquei. Vamos ver se vai dar agora. Vê se deu. Não. Então, acho que melhor você fazer mesmo, porque... Tá. Peraí, tá? Então, Eu estou no segundo slide, então, a princípio. Tá. Vamos lá. Então, eu estou falando com vocês um pouquinho sobre isso, sobre a liberdade de expressão, né? Falando que ela foi garantida inicialmente no âmbito internacional, né? No Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, né? E garante que todas as pessoas vão ter direito à liberdade de expressão. E por que funciona dessa forma, né? Por que tanta gente, e por que a liberdade de expressão ela é tão garantida, né? A liberdade de expressão, ela é, em síntese, né, o direito das pessoas poderem expressar livremente o que pensam, né? Elas podem manifestar um desejo, manifestar um direito, podem protestar sobre alguma coisa, né? Então, a liberdade de expressão, basicamente, é a garantia que tudo que você expressar, tudo que você disser, ou por imagem, ou por foto, ou por manifestação física, enfim, né, qualquer forma de manifestação, ela estaria resguardada. Você não vai ter, a princípio, a sua liberdade cerceada se você se manifestar, se você falar ou mostrar uma determinada vontade ou expressar uma determinada opinião, né? E por que essa liberdade de expressão ela é tão importante? Pula para o próximo, Fernanda, por favor. Não, esse é o primeiro. Isso. Por que a liberdade de expressão ela é tão importante, né? A liberdade de expressão, ela nos permite, aí, do ponto de vista jurídico especificamente, ela nos permite exigir direitos básicos, né? Foi por meio da liberdade de expressão que a gente conseguiu exigir condições de trabalhos melhores, né? A liberdade para amar, né? Garantir ou defender o ar puro, sem poluição, regulações ambientais, um padrão de vida minimamente digno para as pessoas, né? Então, é a liberdade de expressão que nos permite, que possibilita que nós possamos exigir uma vida justa e lutar por melhores condições de trabalho, de vida, e defender, de fato, a dignidade do ser humano, né? Daí a importância da liberdade de expressão. E por que eu estou falando tudo isso, né? Porque a liberdade de expressão, ela andou ameaçada, digamos assim, né? Existe uma organização que se chama Artigo 19, ela é sediada na Inglaterra, mas ela tem filiais ao redor do mundo, e no Brasil ela é em São Paulo, e que ela pesquisa exatamente e fiscaliza como anda a liberdade de expressão ao redor do mundo, né? E ela criou um índice que vai de 0 a 100, e ela analisa vários fatores. Ela analisa se há assassinato de jornalista naquele lugar, se há um cerceamento por meio de leis que dificultam o acesso à informação, se os documentos são sigilosos ou não. Enfim, ela olha se há alguma restrição à liberdade de reunião. Então, esses critérios, eles são pontuados, né, em uma escala que vai de 0 a 100. E é importante falar sobre isso porque saiu um relatório recente, referente ao ano de 2009, e o Brasil... Pula para mim, Fernanda, para o próximo, o gráfico, fazendo favor. Que demonstra que no mundo inteiro a liberdade de expressão ela está em declínio, né? É claro que alguns países, como, por exemplo, no caso ali, o Equador, ele teve uma subida de 2009, né, nesses últimos 10 anos. Mas o que se verifica, de uma maneira geral, é um declínio, né, que vai de 0 a 100. Então, a gente pode ver aí esse gráfico, eu coloquei só 3 países, né? Coloquei o Brasil, o Equador e a Hungria, e essa pesquisa demonstrou que 3,9 bilhões de pessoas vivem em países em que a liberdade de expressão ela está em crise, né? No caso do Brasil, especificamente, em 2009, o Brasil ele tinha, no índice de 0 a 100, ele atingia 89. Hoje, né, quer dizer, no ano passado, esse ano ainda, eles fazem de 5 em 5 anos essa medição.
Hoje, o Brasil está em 46, né, que é um estado bastante crítico. Houve um declínio num tempo muito curto, muito grande, exatamente por essas questões que eu disse, né? Qual que é a segurança de atuação da imprensa? Qual é a segurança dos jornalistas? Qual que é a facilidade que as pessoas têm de buscar uma informação estatal? Enfim, então, todos esses critérios foram pontuados e a média, né? O Brasil está com 46, está abaixo da média, né? A média mundial é 50, ou seja, a média era 54 em 2009, então houve uma queda não tão grande, mas é um movimento de queda que foi observado nos outros anos e é algo para a gente ficar muito atento e muito preocupado, digamos assim. Então, essa pesquisa é bem interessante, eu acho que vale a pena vocês depois se pesquisarem no artigo 19, eu recomendo, que eles têm muito material sobre o assunto, enfim. Eu estou falando sobre isso por quê? Porque, na verdade, a liberdade de expressão, ele é um direito essencial e que deve ser resguardado da melhor maneira possível. Eu sou, como eu disse no começo, eu sou uma árdua defensora da liberdade de expressão. Então, o que acontece? Quando a gente está falando de liberdade de expressão, qualquer tipo de restrição, qualquer possibilidade de estabelecimento de limite, ele tem que ser bastante cuidadoso, né? A liberdade de expressão não pode ser cerceada demais, sob pena de impedir essas lutas, as reivindicações por melhores condições de vida, enfim. Então, a gente tem que ser muito cuidadoso quando estabelece algum tipo de limite à liberdade de expressão. Mas a liberdade de expressão, assim como qualquer outro direito, né, ele tem limite, né? Não existe nenhum direito que seja ilimitado. E exatamente o discurso de ódio, ele representa um limite ao exercício da liberdade de expressão, né? Por que eu comecei essa primeira parte falando sobre isso? Exatamente para quem não é da área jurídica, para quem tem interesse no tema, entenda o seguinte: discurso de ódio não é liberdade de expressão. A liberdade de expressão, ela tem limites legais, ela tem limites constitucionais. Então, eu não posso me manifestar falando qualquer coisa de qualquer jeito, né? Quer dizer, essa é a regra, mas um dos limites possíveis é o discurso de ódio, né? Então, pula para mim, fazendo um favor para o próximo, Fernanda, só para eu falar um pouquinho. O que é discurso de ódio? Né? Já que a gente está falando, a gente entendeu no primeiro momento a importância da liberdade de expressão e o cuidado que a gente tem quando vai cercear, quando vai limitar esse direito. Então, a gente tem que entender que limite é esse imposto pelo discurso de ódio, né? Por que o discurso de ódio é um limite ao exercício da liberdade de expressão? Segundo a ONU, o discurso de ódio é qualquer tipo de comunicação por discurso, texto ou comportamento que ataque ou use linguagem pejorativa ou discriminatória referente a uma pessoa ou grupo, baseado em quem eles são, ou, em outras palavras, na sua etnia, religião, nacionalidade, raça, cor, descendência, gênero, ou outro fator identitário, né? Sempre com vistas a excluir, a humilhar, a ofender, né? Aquela pessoa em razão daquela condição que ela tem, né? Então, percebam que o discurso de ódio, ele não necessariamente precisa ser escrito, ele pode ser uma fala, ele pode ser um desenho, ele pode ser uma performance, enfim. Existem várias maneiras de se manifestar e o discurso de ódio pode se dar de qualquer delas, né? Um quadrinho ou algo do tipo. E como é que a gente pode entender, como é que a gente pode falar e entender se a gente está ou não diante de um discurso de ódio, né? Muitas vezes é difícil, nem sempre é simples, mas algumas dicas, algumas características nos ajudam a entender se aquela fala, se aquele filme, ou, enfim, né, se aquela imagem, ela está representando um discurso de ódio, né? A primeira coisa que a gente tem que ver, se dentro daquele contexto, né, aquele discurso, aquela manifestação, ela insulta ou ofende uma pessoa, né, incluindo um grupo socialmente vulnerável ao qual ela pertence.
Então, aquela fala, aquela manifestação, enfim, ela tem que, de alguma maneira, trazer a ideia de que há uma ofensa não somente àquela pessoa específica, mas a uma categoria, a um grupo vulnerável ao qual ela está inserida, né? Então, a ofensa ela tem que ser direcionada ao grupo. Ainda que eu fale para uma pessoa só, a ofensa, né, a manifestação, ela tem que demonstrar que eu não estou ofendendo apenas aquela pessoa, eu estou ofendendo a todas as pessoas que são daquele mesmo grupo, daquela mesma comunidade que aquela pessoa pertence, né? E uma outra característica do discurso de ódio, né? Aquela manifestação, aquele gesto, aquela expressão, ela instiga a violência, né? De maneira explícita ou implícita. Então, a pessoa que agride, o agressor, o ofensor, ele tem que trazer na sua fala, muitas vezes são afirmações explícitas, né? Vamos para cima deles, eles merecem morrer, elas merecem morrer, né? Muitas vezes é muito direto, outras vezes é um pouco mais sutil. Não são gente, quer dizer, sempre tem no discurso algo violento, algo que diminui o outro, né? Algo que traz a ideia de que aquela pessoa, ou aquele grupamento ao qual aquela pessoa pertence, é inferior, vale menos. Eu desumanizo aquela pessoa, né? Eu desumanizo aquele grupo, aquelas pessoas vulneráveis, né? Oi? Pode falar. Vai parecer que é quem que está na aula. A aula chama o discurso de ódio na internet. Então, o que acontece? Não tem problema, gente. É uma conversa, então a gente está batendo um papo e podem ficar bem tranquilos. Então, a gente tem que ter cuidado com isso, né? O que acontece no caso do discurso de ódio? O que é complicado no caso do discurso de ódio, né? Ele é um tipo de conteúdo, no caso das redes sociais, que ele é destinado a ameaçar certos grupos, né? Ou por meio de propaganda, incentivando outras pessoas, muitas vezes incentivando outras pessoas a participarem daquele grupo, a participarem daquela agressão, né? E essas ofensas e essa agressão, normalmente, né, ela sempre tem por base características que são inatas, como, por exemplo, as mulheres, né, a população LGBTQI+, os negros, pessoas que vêm de outros países. A xenofobia também é um problema que começou a crescer no Brasil, não era uma questão, mas tem sido nos últimos tempos, enfim. E o objetivo do discurso de ódio é machucar, é assediar, é intimidar, é degradar, escolhe aquele grupo, né? Pode ser ou uma declaração em aberto ou direcionada a alguém, mas com aquela ofensa agride a um grupo imenso, e a ideia é fomentar uma insensibilidade em relação àquele grupo, a desumanizar, a tornar aquele grupo, a não reconhecer aquele grupo como um ser humano, como pessoas iguais e capazes e detentoras dos mesmos direitos como as outras pessoas, né? Então, é por isso que o discurso de ódio, ele é tão ofensivo, por isso que o discurso de ódio, ele é um limite à liberdade de expressão, né? Ele não reconhece o outro como igual, né? Ele quer sempre diminuir, ele quer se sobrepor ao outro, muitas vezes de maneira humilhante, intimidatória, agressiva, ameaçando, enfim. Pode passar para o próximo, fazendo favor, Fernanda. Mas existe, né? Aí vem a pergunta, mas existe crime de ódio? Como é que isso funciona? Nunca ouvi falar disso. É porque esse termo ele está sendo usado de maneira mais recente. Mas no Brasil a gente já tem, né, uma previsão legal para o crime de racismo, né? Que é o que quando a gente fala racismo, de uma maneira geral, muitas pessoas associam somente a quando ocorre com pessoas negras, né? Mas não é o caso. Se você for ler o artigo da lei, né? Do lado aí tem a foto do Carlos Alberto de Oliveira, que foi o constituinte,
né? Um dos poucos constituintes, eram 4 constituintes negros, ele era um deles, a Benedita era outra, e ele foi o autor dessa lei, né? Por isso, Carlos Alberto Oliveira, KO, né? Falam Lei KO, se você pesquisar Lei KO, você também acha, que é a Lei 7716 de 89. Vocês estão vendo que não é uma lei nova, né? Assim, inclusive é uma lei até bastante antiga. E ela prevê, né, no artigo 20, praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, né, que é o que a gente chama de crime de racismo. A utilização do termo discurso de ódio, ele traz uma ideia um pouco mais abrangente, para a gente entender que quando a gente fala, né, de discurso de ódio, a gente não está falando somente da ofensa aos negros, né? A gente está abrangendo mulheres, deficientes físicos também, muitas vezes, crianças, algumas vezes, a gente tem se deparado com mensagens também de discurso de ódio voltada para crianças, idosos, enfim, né? Traz uma ideia para incorporar os grupos vulneráveis, né? Mas o que a gente tem, então, a gente realmente não tem um crime de discurso de ódio, ou pelo menos não com essa nomenclatura. O que a gente tem é o artigo 20, que trabalha e que pune condutas, vocês estão vendo pelo próprio caput, né? Raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. E esse artigo, ele também tem algumas decisões que fizeram leitura desse artigo para incorporar outros grupos além dos previstos aí. Por exemplo, a população LGBTQI+, ela faz parte desse artigo 20, né? Houve uma decisão do Supremo, nem tão recente, relativamente recente, entendendo que enquanto não for legislado, né, não houver uma legislação que puna a homofobia, vai ser aplicada a Lei 7716 nesses casos também, né? Então, vocês estão vendo que esse crime de racismo, ele não é novo, ele incorpora outras categorias, além aquelas que inicialmente a gente tem essa ideia, né? E existe essa pena de reclusão a 1 a 3 anos. E nos outros parágrafos, ele vai trazendo outras possibilidades, outros agravantes, né? Assim, aí tem várias punições, enfim, mas aí eu recomendo a leitura da lei para vocês entenderem, é só para vocês entenderem que não é um crime novo, não é uma situação nova, e que existe, na verdade, já é antigo essa percepção de que crime, né, que discurso de ódio é algo que deva ser punido, né? A lei é de 89, ela não a última coisa que a gente pode dizer é que é uma lei recente. Então, é importante que vocês entendam, quando eu falo de crime, quando se fala crime de discurso de ódio, a gente está falando do crime de racismo tipificado na Lei 7716. Pode pular para o próximo, por favor, Fernanda. Aí vem o ponto. Bom, se a lei é tão antiga, né, desde 89 ela existe, por que tem se falado tanto nela ultimamente? Por que né, com essa coisa das redes sociais, com o uso da internet, com a explosão da internet, por que começou a se falar tanto de discurso de ódio? Parece que é uma coisa nova, mas não é. E como é que é isso? Por que é tão diferente assim, né, o discurso de ódio nas redes para o discurso de ódio fora das redes? Existe alguma diferença, né, que torna a situação, né, mais grave, ou que a gente tenha ouvido falar mais sobre isso? Bom, tem, né? Na verdade, o que acontece? A internet, ela entrou na vida da gente basicamente na década de 90, né? Hoje, ainda mais agora, né, com essa questão do isolamento social, enfim, cada vez mais a gente recorre a ela para se relacionar, para ouvir música, para conversar com as pessoas, para se informar sobre o mundo. Então, a internet, no caso as redes sociais, elas têm um papel imenso, muito grande na nossa relação com o mundo e no nosso jeito de entender o mundo, né? Ela afeta todos os aspectos hoje da vida social, né? E existem algumas... Isso tem um lado interessante, porque você consegue acessar, ter um conhecimento que você não teria com facilidade, né, se não fosse a rede social, mas ela tem um outro lado, porque assim, a internet ela não tem uma coordenação geral,
né? Ela não tem... ela tem regulações internacionais, ela tem regulações nos seus países, mas ela, como cada país regula, entende de um jeito, né? E no nosso caso específico do discurso de ódio, a gente tem, por exemplo, os Estados Unidos, que eles têm um entendimento mais permissivo com essa questão do discurso de ódio como parte do exercício da liberdade de expressão, mas é um país um pouco isolado, porque a maioria dos países restringe e pune severamente quem profere discurso de ódio nas redes, mas por eu não ter uma regulação para todos os países, né, isso acaba virando um campo para que pessoas que querem também cometer crimes, querem infringir dano, né, elas veem na internet um prato cheio, nas redes sociais mais ainda, né? E então a internet, ela é uma pista livre, né? Assim, as pessoas, ela é rápida, eu falo, o outro responde, né? Então tem vários fatores ali que fazem com que o discurso, né, de ódio nas redes sociais ele seja diferente, né? Ele seja mais danoso, digamos assim, do que o discurso fora das redes. O primeiro é o acesso e a imediatidade, né, que eu chamei. A internet é relativamente barata, pode ser de graça em alguns lugares. Eu moro no Rio, você pode acessar da praia, né? Você está na praia, tem uma rede de Wi-Fi de graça. Então, você não precisa de uma tecnologia muito grande, né? Um celular simples, você já consegue acessar, ainda que sejam as redes sociais mais básicas. Você pode, talvez, não baixar um texto, mas você entra no WhatsApp, você entra no Twitter, que são redes mais leves, digamos assim, de acesso mais fácil, né? Pode ser acessado em casa, no trabalho, de madrugada, de manhã, né? E é rápido. Eu acessei, eu pego, eu já entrei, já digitei, já foi, já escrevi, já pesquisei, tive uma dúvida, já entrei. Então, essa rapidez da internet, né? É uma rapidez na busca da informação que a gente não tinha. Se eu queria pesquisar um assunto qualquer, eu tinha que ir na biblioteca, ler um livro sobre o tema, uma enciclopédia, enfim, era uma outra maneira de buscar conhecimento que não era tão rápida, era um pouco mais difícil, tinha que ser no horário comercial, etc. Né? Então, o acesso, né, à internet, o acesso à rede é muito mais fácil do que seria o acesso à informação antigamente, né? Esse é um fator. Outro fator é o alcance das mensagens, né? Se a gente está no mundo offline, a gente fala com a família, vai numa festa, numa reunião de trabalho, uma palestra para poucas pessoas, né? Na rede, você tem um alcance de milhares ou milhões de pessoas, né? Quer dizer, você atinge muito mais gente. É muito mais fácil atingir as pessoas na rede e uma quantidade maior do que você atingiria no seu trâmite cotidiano, nas suas relações offline. Então, você atinge um grupo maior de pessoas, né? Uma outra questão da rede que faz também e são todos fatores que dificultam a punição, e eu vou falar depois sobre eles, se der tempo, porque eu estou olhando o tempo aqui. Um outro fator, né, do discurso das redes é a invisibilidade, o anonimato, né? Isso é muito bom por um lado, né? Se eu sou uma mulher que está sofrendo violência doméstica e eu não quero que ninguém saiba que eu estou pesquisando sobre o tema, eu posso pesquisar na rede, ninguém vai me perguntar nada, ninguém vai saber que eu estou pesquisando, né? Eu estou segura naquele ambiente. Aquele anonimato me traz segurança, né? Se, ao mesmo tempo que esse anonimato ele é positivo por esse lado, ele pode ser muito danoso, né? Porque muitas vezes a pessoa ela se utiliza do anonimato para cometer crimes, não só crimes relacionados ao discurso de ódio, mas pedofilia, terrorismo, né? Crimes financeiros, enfim, né? Existe essa invisibilidade, esse anonimato, ele também favorece esse sentimento e essa possibilidade de cometer crime. Você se sente protegido, né, por aquela carapuça do anonimato para dizer o que você está querendo dizer para aquela pessoa, né? E uma outra característica é o sentimento de comunidade, né? Assim, se você, num primeiro momento, acha que só você pensa daquela forma, só você age daquele jeito, se você entra na rede, é mais fácil, né, por esse alcance, é mais fácil você descobrir outras pessoas que pensam como você,
Você pode procurar uma página, pode procurar um blog, pode procurar uma comunidade do Twitter, enfim, você tem outras maneiras, uma página do Facebook, você tem maneiras de se conectar com pessoas que pensam parecido com você, né? Isso é bacana, porque você consegue articular movimentos sociais, reivindicar direitos, isso é maravilhoso. Mas isso também é complicado, porque muitas vezes, né, aquele agente do ódio ali, aquele agressor, ele está sozinho. Quando ele se conecta com outros agressores que pensam igual, ele se fortalece, ele se sente pertencente àquela comunidade, e aquela comunidade se retroalimenta, né? A gente tem muito isso no caso do Chans, por exemplo, né? Esses grupos, que são grupos da Deep Web, que trabalham, que têm esse cunho, que agridem as mulheres, que incentivam, falam, antes de morrer, faça um favor ao mundo, mate uma mulher. Então, aquelas pessoas, eles se encontram naquela comunidade, né? E elas se fortalecem ali dentro daquela comunidade para cometer crimes, né? A gente teve o massacre, né, de Suzano, de Realengo, que foram decorrentes de um mesmo grupo, um mesmo Chan, que eles incentivam esse tipo de conduta, incentivam esse tipo de ação. Então, é uma comunidade de apoio à prática de crimes, à prática do ódio, né? Então, esse sentimento de comunidade, ele tem um lado bom, mas tem esse lado ruim, porque muitas vezes os grupos acabam usando, né, essa comunidade para atrair novos membros, né? Eu ia falar sobre isso. Os jovens, de uma maneira geral, eles são muito cooptados por esse tipo de propaganda, as crianças, né? Tem um grupo que eu pesquisei na época, não vou falar o nome, mas é um site religioso dos Estados Unidos, que ele defende a superioridade branca. E tem uma parte do site que é destinada a crianças, que tem cruzadinha, que tem colorir, que tem caça-palavras, né? Então, é muito lúdico, né? E atrai crianças, e o fundo, a mensagem de fundo daquele site são noções, valorização da família tradicional, a ojeriza a outras formas de família, a possibilidade, né, de defender a superioridade branca, o orgulho, né? Eles chamam de orgulho branco, né? Então, essa coisa da comunidade que a rede oferece acaba atraindo pessoas, às vezes, que se sentiam sozinhas e se fortalecem naquele sentimento de ódio e encontram o seu lugar na rede e eles se retroalimentam, né? Então, tudo isso que eu citei é complicado por quê? Porque tudo isso faz com que o discurso de ódio das redes sociais ele seja extremamente danoso para a sociedade, né? Se eu for agredir um grupo vulnerável na rua, vai ter um impacto. Se eu for agredir esse grupo na rede, aquilo é replicado várias vezes, é acessado, acaba atraindo mais gente para proferir aquele discurso de ódio, né? E existem táticas diversas. Eles começam tanto proferindo o discurso de ódio, quanto ameaçando, divulgando dados pessoais, isso é muito comum, né? E a pessoa começa a receber telefonemas, ela começa a receber visitas em casa, entre aspas, presentes, né? Muitas vezes os vizinhos podem receber mensagens falando mal dessa pessoa, isso já aconteceu com uma jornalista. Então, as táticas são diversas, né? Porque muitas vezes o discurso na rede, ele ganha uma amplitude e ganha adeptos, e ele vai também, além de atrapalhar a vida da pessoa na rede, atrapalha fora, porque atinge os seus dados pessoais, ela vai na sua casa, as pessoas ligam para você, ligam para sua mãe, ameaçam sua mãe, então, assim, por vítimas de discurso de ódio, né? São situações muito doloridas e muitas vezes as ameaças feitas, elas podem se cumprir, né? Então, é importante a gente estar atento a isso também. Pula para o próximo, fazendo favor, Fernanda. Vou tentar agilizar um pouquinho o final aqui. Só passar para o próximo slide, por favor. Não preocupa com o horário, não. Sendo antes das 7, está ótimo. Passar um pouquinho não tem problema, né? Então, eu trouxe aqui, né, esse slide, alguns dados para vocês, né? Foi feita uma pesquisa, chama Comunica que Muda. Essa pesquisa é de 2016.
tá? E em que consistiu essa pesquisa? Eles entraram, digitaram termos sensíveis, tipo racismo, homofobia, machismo, mulheres, né? E foram ver que tipo de comentário era feito pelo usuário quando esses temas surgiam, né? Isso em 2016, tá? Então, hoje os dados seriam outros. Mas eles perceberam que nas redes sociais, aí Twitter, acho que não sei se foi feito com o WhatsApp, mas era Twitter, Facebook, enfim, e outras redes sociais, eles perceberam que sempre que um assunto sensível desse surgia, 84%, né, dos comentários sobre aquele tema eram discriminatórios, né? Então, a gente não tem noção, quando a gente vê um dado desse tamanho, né, quer dizer, fala de racismo, você pensa que vai ter várias mensagens atacando o tema e discutindo, você vê que 84%, isso em média, tá? Desses temas todos. Eles selecionaram vários temas, mulheres, deficientes físicos, idosos, e isso foi uma média entre todos os grupos. Mas 84% são mensagens de cunho discriminatório, né? Não é pouco, né? Você vê que como que o ódio está presente na rede, né? Assim, como que tudo isso que eu falei, aquelas características todas, né? Essa facilidade do acesso, essa imediatidade, essa falta de reflexão, né? Porque a rede é tudo muito rápido, você quer, o outro já responde, o outro está ali, é tudo muito imediato, né? Então, tudo isso traz à tona, muitas vezes, o pior das pessoas, né? Assim, enfim. Outro dado, esse dado é do Safer Lab, que é uma ONG que atua no Brasil desde 2005 ou 2006, não tenho certeza, que isso são dados apenas dessa ONG, tá? Assim, isso não está incluindo outros dados, são só denúncias que chegam a eles, né? E não é todo mundo que denuncia. Entre 2006 e 2018, eles receberam 2.263.060 denúncias de discurso de ódio, né? E é só uma ONG específica que trata desse tema que nem todo mundo conhece, né? Assim, é uma referência na área, mas não são todas as pessoas que sabem da existência dela. Então, quer dizer, essa é uma amostra pequena, não é uma amostra real, né? E já é um número bastante expressivo. O outro dado que está aqui, dessa pesquisa do Comunica que Muda, né? Foi em 2016. O ódio às mulheres, né, que a gente fala de misoginia, né, ele foi o segundo maior tema de discurso de ódio em 2016. O primeiro, na época, foi violência política, né? A gente teve, né, o impeachment da Dilma, a eleição, a discussão da eleição de 2014, então isso ficou permeando a rede durante algum tempo, e foi o maior tema. E o segundo foi o ódio às mulheres, né? E desse ódio às mulheres, desse segundo maior tema de 2016, 81% eram direcionados a mulheres negras. Esses dados, eles são interessantes quando a gente percebe, fala que, muita gente fala que não tem racismo, né? Que, enfim, né? Tem essas discussões, e você vê ainda o quanto a gente precisa caminhar e o quanto de ódio ainda existe nas redes sociais. Eu achei também um paper de 2011, ou seja, né, muita coisa deve ter mudado, de economistas que mapearam que em locais, né, em cidades que tinham sempre que grupos, sites de ódio, né, de propagação de ódio, sempre que esses sites publicavam mais conteúdo, havia um aumento nos crimes em relação àquele grupo. Por exemplo, se eu tinha um site com conteúdo racista, né, eles pesquisaram, no caso especificamente do racismo nos Estados Unidos, sempre que determinados sites, em determinadas localidades, colocavam conteúdos novos de discurso de ódio racistas, esse aumento do discurso de ódio nas redes, ele era acompanhado naquela cidade, né, que o site era daquela cidade, ele era acompanhado de um aumento de crimes de racismo, né? Daí também a importância da gente entender como que o discurso de ódio, né, das redes, mas é só na rede, é uma ofensa, é uma brincadeira, não é nada, como que ele ganha corpo e como que ele se concretiza na nossa vida cotidiana, porque a rede, né, a internet, ela faz parte da nossa vida.
né? Então, tentar dissociar o que acontece lá e dizer que não tem reflexo na vida pessoal, isso, cada vez mais as pessoas estão vendo que isso é uma balela, cada vez mais a gente vive, se relaciona pelas redes, e a rede, ela acaba influenciando, muitas vezes, o modo de agir das pessoas, incentivando determinadas condutas, né? Então, é importante a gente ter isso em mente. Depois eu vou trazer para vocês, eu posso disponibilizar, se a Fernanda quiser, esse paper, mas ele percebeu esse aumento, achei bem interessante, assim, foi o primeiro que tentou estabelecer uma relação direta entre o discurso de ódio e incidência de crimes na vida real, digamos assim, né, fora das redes, e eles acharam essa tendência lá. Pula para o próximo, por favor, Fernanda. Isso aí, gente, eu coloquei apenas alguns exemplos, né? Eu não coloquei foto, eu ia printar a tela e colocar, mas eu não queria que as pessoas fossem identificadas. Eu quero que vocês foquem na mensagem e por que é importante combater o discurso de ódio nas redes, né? O primeiro aqui, né? Está na hora de deixar o ódio fluir, de descarregar suas frustrações da adolescência. Se você recebe o desprezo, devolva com ódio. Mate uma vadia, faça um favor à sociedade ocidental. Isso foi também numa rede social, esse discurso, houve um processo que estava no STJ na época, e tem várias outras falas, essa foi a mais suave, digamos assim, dentro das falas que estão no processo. E no Brasil eu trouxe esse dado que foi agora do relatório da Atlas da Violência, né, de 2019, falando que são 13 mulheres assassinadas por dia, né? 4.936 mulheres assassinadas. Dessas, no ano, né? No ano não, é do 2017. Tem um período aqui, eu esqueci, eu acabei tirando. 66% são mulheres negras, né? Tem esse verde aqui, cheguei em casa fedendo a preto, né? Aí tem o dado também do Atlas da Violência. Pessoas negras são vítimas de 7 a cada 10 assassinatos, né? Esse comentário, especificamente, ele foi objeto de uma campanha da ONG Crioula. Ela pegou esses comentários racistas, foi um trabalho muito interessante que eles fizeram, eles conseguiram rastrear o IP das pessoas que proferiram esses comentários. Vocês podem achar isso na rede. Campanha, ONG Crioula, enfim, vocês vão pesquisar, vocês vão conseguir achar essa campanha que eles fizeram de combate ao racismo. E elas conseguiram mapear a região, né? Não conseguiram achar o lugar exato, mas aí eles colocaram outdoor com essa frase, né, da pessoa, com o rosto manchado, eles colocaram esse outdoor em banca de jornal, em outdoor mesmo na rua. Então, a pessoa que escreveu aquilo na internet, né, que achou que escreveu, saiu, acabou, ela, de repente, saía na rua e via a frase dela estampada no outdoor. Ela via a frase dela estampada na banca da esquina da casa dela, né? E isso para tentar provocar a reflexão do se o que você faz na rede tem reflexos fora, assim. E um deles é essa frase específica, a pessoa que escreveu essa frase no Twitter, ela viu a campanha, ela viu o cartaz, ela procurou saber da campanha, e ela aparece conversando ela aparece conversando com uma mulher e, enfim, ele se desculpa, ele reflete sobre o que ele fez, enfim, é uma campanha interessante e acho que eu recomendo que vocês vejam, pequenininha, mas é bacana. Isso foi um debate, tá, gente? Nós somos a maioria, vamos enfrentar essa minoria. Isso foi em 2014, tá? Esse discurso, ele se referia à população LGBTQI+, e aí eu coloquei um dado de violência contra a população LGBT no Brasil, né? Esses dados que eu peguei são de 2016, tá? E o que eu queria deixar para vocês, né? Primeiro, mostrar que o que você faz na rede, o que você conversa, o que você explicita, ele tem reflexos na nossa vida em sociedade, né? Porque a internet, ela faz parte da nossa vida. Então, tudo o que você fala tem um peso,
né? Ainda que você esteja, a princípio, acha que esteja protegido pelo anonimato, cada vez menos isso acontece, que a gente tem conseguido pegar pessoas, mesmo anônimas no primeiro momento, né? Tá mais fácil rastrear essas pessoas, mas a rede, ela reflete na nossa vida, na existência, né, como sociedade. Então, se você alimenta a rede com ódio, e se ódio, quando tem temas sensíveis, digamos assim, 84% dos comentários são preconceituosos, você vê que aquilo vai se retroalimentando de tal forma e evidentemente, ela se espalha e ela atrapalha o convívio, atrapalha a convivência entre as pessoas, ela interfere, aumenta os crimes, interfere na intolerância, interfere no tratamento que eu confiro a outra pessoa, eu trato a outra pessoa como menor, como uma ameaça à minha existência, ou como alguém que merece menos do que eu, ou como alguém que merece a morte, enfim, né? O que é importante, né, disso? Acho que pode fechar, aí que eu só vou finalizar, mas eu queria falar, ver o rostinho das pessoas, assim, que eles vissem o meu também, por favor, pode fechar a apresentação. Aí só para eu poder ver o rostinho das pessoas também, um pouco. Deu certo? Oi? Deu certo? Deu certo. Então, o que eu queria falar com vocês, né, gente? Por que a gente tem que combater o discurso de ódio na rede, fora dela, mas na rede principalmente por causa de tudo isso que eu discuti com vocês, né? O que é o ódio, né? O ódio, ele é um afeto no sentido de algo que nos afeta, algo que nos atinge, né? Algo que nos toca, né? O ódio, ele é um afeto da pressa, né? É um afeto da emergência, é um afeto da imediatidade, né? Ele é um afeto que não autoriza a existência do outro, né? Eu tenho que destruir, eu tenho que aniquilar, né? E tem que ser agora e tem que ser para já, né? O ódio é inimigo do diálogo, ele é inimigo da conversa, ele é inimigo da reflexão, né? E a internet, ela tem esse problema porque ela é um campo cheio para isso, né? Tudo o que é feito na rede, como a rede é pensada, como ela é programada, ela é feita para reações imediatas, para reações viscerais, digamos assim, né? É disso que se alimenta. Então, a gente tem que ter muito cuidado, né, com o que a gente escreve, como é que a gente usa a rede, né? Todos nós, né, somos a linguagem, a cultura, isso nos constitui. E se a gente dissemina e vive nesse meio odioso, nesse meio da emergência, da ausência de reflexão, isso acaba sendo levado para a vida como um todo, né? Então, assim, eu queria só finalizar falando com vocês para pensarem que quando a gente fala de discurso de ódio nas redes sociais, parece algo simples, parece algo que não tem grandes reflexos na vida, mas eu tentei mostrar com essa nossa conversa, com esse nosso papo, que tem sim, tem muito, né? E pode ser, pode violentar, pode agredir, pode matar, né? Ela dificulta a vida e o respeito em sociedade, né? Então, eu queria que vocês ficassem com essa mensagem e tentassem entender por que a gente tem que combater com muito rigor e muita seriedade o discurso de ódio, né? Então, eu queria finalizar com essa, né? Eu vou estar aberta a perguntas, mas eu queria finalizar com essa mensagem para vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa conversa, enfim, né? Desse nosso papo. Fiquei bem feliz, estou bem feliz de estar participando aqui com vocês. É isso. Juliana, muito bem, foi muito bacana. Tenho certeza que todo mundo aprendeu muito. E que alguém quer fazer perguntas? Se for o caso, só levantar a mão. Eu vou aproveitar enquanto ninguém levantar a mão para fazer uma pergunta. Juliana, libera seu vídeo aí que não está dando para te ver. Vou liberar. É o seguinte, você coloca a questão do discurso de ódio e eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente como que uma pessoa deve proceder caso sofra o discurso de ódio, né? Receba uma mensagem que possa ser considerada discurso de ódio, como que ela tem que proceder, né? Eu sei que você, junto com seus alunos, elaborou uma cartilha a respeito, e eu gostaria que você falasse um pouquinho disso para mim. Bom, vamos lá.
existem duas orientações. A primeira é se a gente tem um discurso de ódio presencial, digamos assim, né? A primeira coisa que a gente tem que ter em mente, se você tá na rua e sofreu alguma agressão, ou está na iminência de sofrer uma agressão verbal, e você tem que se resguardar, é a primeira coisa, né? Se você é um casal gay, né, tá abraçado na rua e vem alguém para cima de você, te agredindo, te ofendendo, antes de qualquer coisa, se proteja, né? Você tem que ter em mente a sua preservação, tem que ter em mente a sua proteção, essa é a primeira coisa, tá? Porque se você ficar ali, né, a violência, ela pode se agravar. Então, se for um discurso, né, se for uma situação de ódio presencial, a primeira coisa é se proteger. Agora, se for um discurso de ódio, né, digamos assim, nas redes sociais, o que é importante, né? Nos dois casos, recolha provas, né? O máximo de provas possível. Se for presencial, testemunha, foto do lugar, pede para alguém fazer registro, ou pega o registro com alguém, pega o nome daquela pessoa, enfim, né? Você tem que se munir de provas. Câmera de segurança, né, do estabelecimento, da rua. Sim, tem que coletar essas provas todas, ou ir na delegacia e pedir para essa prova ser coletada o mais rápido possível. Agora, se for um discurso de ódio nas redes sociais, eu sei que muitas vezes é difícil e que a nossa vontade imediata é apagar aquela mensagem, mas não apague a mensagem, né? Por mais, você pode pedir para um amigo, uma amiga, uma pessoa próxima fazer. Você tem que printar a tela, você tem que salvar aquela mensagem no seu computador, salvar numa mídia, num pendrive, né? Salvar no drive, salvar em vários mecanismos, digamos assim, né? Porque aquela declaração é a sua única prova. Então, você não pode apagar, não pode retirá-la, não pode... claro que, a princípio, o agressor pode fazer isso, né? Assim, dificulta um pouco mais a rastrear o endereço. Mas, de imediato, recolha aquela prova, né? Guarde, armazene em várias mídias, porque pode acontecer do agressor invadir o seu computador, por exemplo. Então, você tem que ter aquela mídia, aquela agressão, ela tem que estar salva em várias mídias. Então, essa é a primeira dica que eu dou quando há algum tipo de violação, né? E talvez até fazer uma ata notarial, né, Ju? Faz uma ata notarial. Esse é o próximo. Então, assim, munido dessa prova, né? Desse print de tela, desse pendrive, com isso tudo, né, guardado, o que é o próximo passo, né? Se possível, tem gente que não consegue, a gente, né, enfim, tem um custo elevado algumas vezes, pode ter uma discussão sobre isso, mas vá para o cartório, né? Com essas provas todas armazenadas, você vai levar isso para o cartório, vai ser feito o que a gente chama de ata notarial, né? Você não precisa saber o nome, né? Você chega lá e fala assim, olha, eu recebi uma ofensa na internet e eu quero registrar, né? Ou algo do tipo. A pessoa do cartório vai saber o que vai fazer, então ela vai fazer uma ata notarial para você, que ela basicamente vai... Um cartório de notas. Cartório de notas. E, basicamente, aquela pessoa, ela vai, do cartório, vai dizer o conteúdo daquela mídia que você trouxe, atestar que aquilo que você trouxe, aquilo ocorreu de fato, tal como está colocado ali. Vai atestar a veracidade, que não houve manipulação, né, daquele documento. O próximo passo, vá à delegacia, né? Em alguns lugares existem delegacias especializadas. Aqui no Rio, a gente tem a delegacia especializada em delitos de intolerância, tem a delegacia de crimes de informática, mas não precisa ser uma delegacia especializada. Qualquer delegacia de qualquer cidade, você pode fazer esse registro de ocorrência, tá? E aí é uma dica, quanto mais rápido, melhor, né? Porque muitas vezes esses agressores, eles querem ou tentam apagar o rastro. Então, quanto mais rápido você puder ir, quanto mais rápido você conseguir apagar aquela mensagem, levar à delegacia, melhor. Porque muitas vezes a delegacia, ela consegue pedir diretamente, requisitar o Twitter ou o Facebook, quem que é o autor daquela mensagem, né? Ela tem um canal direto, então ela imediatamente já pega aquela informação. A chance dela de se perder, né, nessa história é menor. Então, quanto mais rápido você puder ir, vá. Leve essas provas, né? Deixe uma cópia na delegacia.
Eu recomendo, se você puder ir com um advogado, ou com um defensor, ou com um colega, não vá sozinho. Muitas vezes, né, a gente precisa de apoio nessas horas, então é importante que você puder ir com alguém, vá acompanhado, é importante você ter apoio naquele momento, né? Então, denuncie, não fique achando, não, agora já foi, já era, não era, né? Hoje a gente tem cada vez mecanismos mais sofisticados de conseguir rastrear, né, a origem da mensagem, de pedir a quebra do sigilo para ter acesso àquela informação. Isso está ficando cada vez mais, não vou dizer que é fácil, não, mas menos difícil, tá? Então, vale a pena denunciar sim. Outra dica que eu dou, por mais que você tenha sido ofendido ou alguém próximo a você tenha sido vítima de crime de racismo, de discurso de ódio, não compartilhe a mensagem. Ainda que o intuito seja denunciar, olha, esse cara falou esse absurdo, não deixe, gente, vamos repudiar esse cara. Na verdade, muitas vezes, quando você compartilha aquela mensagem de ódio, tem um efeito inverso, acaba atraindo mais odiadores, e aquela pessoa vítima, ela vai ser ainda mais bombardeada com as mensagens. Então, não compartilhe a mensagem. A primeira dica, outra dica que eu dou também, né? Se você quiser denunciar, você pode até denunciar na própria plataforma. Tem um botão, cada plataforma tem o seu, que você pode denunciar o conteúdo da mensagem, mas não replique aquela mensagem, ainda que seja para denunciar, porque você pode acabar atraindo mais ódio para aquela pessoa que você quer proteger ou para você mesmo, se for você. Né? O próximo passo é esse, denuncie nas redes sociais, né? Cada rede, YouTube, Instagram, Twitter, eles têm um botão de denúncia, né? Você pode pedir para retirar do ar, você pode dizer que viola a plataforma, enfim, e a plataforma pode entender que não, né? Muitas vezes, em alguns casos, a plataforma tem entendido que não, infelizmente, mas aí você vai poder pedir judicialmente depois para retirar o conteúdo, né? Mas, de qualquer maneira, você fez a denúncia, recebeu um tipo de resposta, sem precisar divulgar e amplificar o alcance daquele discurso de ódio. Isso é muito importante. Outra orientação que eu dou, como eu disse, muitas vezes são palavras, né? Vocês viram aqui, eu coloquei alguns exemplos, são situações muito dolorosas, né? São muito difíceis de você ler, e muitas vezes esse tipo de ataque em massa, então você recebe diversas mensagens horríveis, né? São coisas absolutamente repulsivas e enfim. Então, se puder, de repente, você pode pedir para uma pessoa amiga para ela printar aquelas mensagens, para você não ter que ficar relendo aquelas ofensas, você não ter contato com isso. Pede para essa pessoa te acompanhar da família, e, enfim, né, uma pessoa próxima, para te acompanhar na delegacia, nos procedimentos, porque é importante você entender que você não está sozinho, né? Você não está sozinha, você precisa de apoio, você é vítima, né? E busque apoio, né? E para quem é amigo, para quem está próximo de alguém, apoie a pessoa que é vítima de discurso de ódio, né? Porque muitas vezes aquelas situações elas provocam e trazem feridas muito profundas, né? E muito traumáticas para aquela pessoa. Então, seja empático, né? Ofereça ajuda, ofereça apoio, é tudo que aquela pessoa precisa, né? Assim, enfim, né, das pessoas próximas, compreensão, respeito, tá junto, né, tá podendo acompanhar, enfim, naquele caminho difícil, que é o caminho da denúncia, que é o caminho do processo judicial, enfim. Entendi. Que basicamente, de dica é isso. Ótimo. Tem mais uma pergunta da Yara. Pode falar, Yara, para a gente encerrar. Oi, desculpa todo. Na verdade, eu ia perguntar, a Juliana acabou já destrinchando tudo, mas eu peço desculpa porque eu entrei um pouquinho atrasada, não sei se você falou isso no início. Quando esse discurso de ódio envolve os menores, tem algum passo diferente de fazer? A gente sabe que hoje na internet acaba que os comentários vão seguindo uma manada e acaba que às vezes pode até ter um menor que continua mantendo esse comentário um pouco agressivo, e o menor também ele pode receber o comentário. E aí, desse passo a passo que você falou, tem um ponto diferente? Porque assim, né? Oi, Yara, deixa eu te falar, o que acontece? Muitas vezes, as redes, nessas redes sociais, elas têm uma idade mínima, 12, 13 anos,
para que a pessoa possa postar, né? Mas muitas vezes os pais criam conta para os filhos, ou então deixa que os filhos menores ainda criem contas para os pais, né? Isso é uma questão bastante delicada, porque a criança ela pode se deparar com comentários muito ofensivos, né? Injuriosos, enfim. Aí talvez, dependendo, aí teria que avaliar o tipo de comentário. Pode não ser um discurso de ódio, né? A gente teria que saber mais elementos para poder dizer se é um discurso de ódio. Pode ser uma ofensa, pode ser uma injúria, pode ser uma calúnia. São crimes também, mas são outros tipos de crime. Aí realmente pode ser bullying, né? Pode ser bullying. Então, para saber exatamente, a gente teria que ter um pouco mais de contexto e saber analisar o teor da ofensa, né? Mas, de fato, a criança, ela não tem a maturidade emocional, né? Muitas vezes o adulto não tem, que dirá a criança, para lidar com comentários. Se para o adulto é doloroso, né? Para uma criança é muito mais difícil ter que lidar com comentários sobre a sua aparência, por exemplo, sobre o que ela disse e coisas do tipo, enfim. Mas dependendo do caso, não é exatamente discurso de ódio, pode se enquadrar num outro tipo penal, numa outra situação, digamos assim, que não o discurso de ódio. Ok, muito obrigada. Juliana, tem aqui só mais uma pergunta, que é Claro. do Fábio, que ele falou que não está conseguindo liberar aqui a câmera. Ele pergunta o seguinte: como ela entende a possibilidade de combater um discurso de ódio em um contexto político, em que algumas forças políticas se valem justamente desse discurso de ódio contra grupos vulneráveis para obterem ganhos eleitorais? Foi o que eu disse agora há pouco, né? Assim, em 2016, o maior tipo de violência, de discurso de ódio nas redes foi violência política, né? E isso, se você for entrar na plataforma do Safer Lab, você vai ver que a quantidade de denúncias que envolvem violência política, ela era muito tranquila, de repente, em 2016, 2018, ela teve um salto imenso de denúncias, né, de discurso de ódio, tendo em vista a sua orientação política. Nós temos leis para punir esse tipo de conduta, né, essas leis que eu disse. Exatamente no caso da violência política, a gente ainda não tem, né? Alguns países têm, se não me engano, a Colômbia já tem, o México estava aprovando, então alguns países já punem especificamente, tem esse tipo, colocam violência política como crime de discurso de ódio. O Brasil, infelizmente, ainda não tem. Né? O que acontece, dependendo do tipo de ofensa, aí tem que analisar o contexto todo, enfim, né? Analisar o caso concreto, pode ser enquadrado em outro tipo de crime, pode ser racismo, pode ser um preconceito decorrente da religião ou algo do tipo, né? Mas como crime de ódio que tem origem em orientação política, a gente, infelizmente, no Brasil ainda não tem uma tipologia para isso. Então, quando eventualmente pode acontecer, dependendo do tipo de conteúdo, ele se enquadrar num crime de racismo, por exemplo, dependendo do teor do que foi dito. Mas, realmente, violência política, infelizmente, apesar dos números, né, de violência na internet e fora dela, enfim, né, a gente ainda não tem um tipo penal específico. Excelente. Muito obrigada, Juliana, pela participação. Pena que não dá para a gente ficar conversando mais ainda. Eu agradeço a todos os alunos e pessoas de fora pela presença. Na semana que vem a gente vai ter uma outra palestra sobre a tipificação da homofobia. Então, com o professor Alexandre Bahia, que deve ser uma palestra também muito legal. Então, vamos fazer as inscrições. Eu espero vocês na semana que vem, tá bom, pessoal? Muito obrigada, Juliana. É um prazer estar aqui com vocês essa noite, gente. Um prazer para mim também, gente. Muito obrigada, viu? Tchau. Muito bem. Que bonitinho. Então, vai encerrar. Obrigada, gente. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada, gente.